Oi, pessoinhas, tudo bem? O nosso vídeo de hoje é sobre a estrutura social do Brasil no período colonial. Então, vem comigo! Falar de estrutura social é falar sobre a base de sustentação de uma sociedade, ou seja, pensar como ela funciona. Essa estrutura, ela se constrói a partir das relações dos indivíduos com as instituições da sociedade, como, por exemplo, na administração pública, os aspectos culturais, a economia e a sua mão de obra e as relações de trabalho. Nesse caso, estaremos analisando um pouquinho do Brasil no período entre 1500 e 1822. Portugal utilizou algumas estratégias para conseguir manter o seu domínio político sobre o território. A primeira tentativa foram as capitanias hereditárias, que não deram muito certo. Depois vieram o governo geral e as câmaras municipais. Mas a gente não vai entrar em detalhes sobre o funcionamento de cada uma dessas estratégias. O que nos importa aqui é pensar quais eram as pessoas que ocupavam esses espaços de poder. Nesse caso, as capitanias hereditárias eram ocupadas por homens de confiança do rei, o governo geral também foi ocupado por homens que prestavam serviço a Portugal ou que tinham graus de parentesco que lhes davam algum certo privilégio, e no caso das câmaras municipais também eram homens considerados homens de bem, que era basicamente a elite econômica local. Ao longo de todo o período da colonização, o Brasil passou por alguns ciclos econômicos, mas a gente não estava focado apenas em um produto. Apesar de, em alguns momentos, os produtos terem ganhado destaque na economia, nós tivemos uma variedade bastante grande de produtividade aqui no Brasil, como vocês podem perceber nas imagens. Mas não tem como falar de produtividade e economia sem pensar nas relações de trabalho e na mão de obra utilizada. A maior parte da mão de obra utilizada pelos portugueses no Brasil eram de pessoas escravizadas, tanto indígenas quanto africanos, o que também gerou muito lucro para a coroa portuguesa. Em menor parcela, tínhamos os trabalhadores livres, que estavam no comércio, artesanato ou outros ofícios. De maneira geral, a gente pode classificar as relações de trabalho no período colonial como uma relação de escravidão e de exploração do ser humano. Para além dessas relações, tivemos os aspectos culturais fortemente violentados pela coroa portuguesa. Os hábitos e os costumes das populações locais não foram respeitados, e os portugueses impuseram seus padrões de comportamento, assim como na religiosidade, com a imposição do cristianismo, e na própria forma de se comunicar, que foi a imposição do português. Essa construção cultural a partir da violência gerou muito preconceito e invisibilidade. Depois de falar sobre todos esses pontos, a gente agora consegue imaginar o cenário da estrutura social brasileira no período colonial. Portanto, conseguimos entender e identificar quem eram os grupos que ocupavam e não ocupavam os espaços de privilégio e de poder na sociedade brasileira. E é justamente analisar a relação desses grupos é que nos faz perceber que a nossa estrutura de pensamento e de comportamento tem como base as relações escravistas de trabalho, na qual os brancos ocupam esse lugar de poder e privilégio. Também temos uma base patriarcal, na qual o homem é a figura central na vida política, econômica e familiar. Lembra quando eu falei para vocês lá da administração política, na qual somente homens utilizavam os cargos importantes? E além disso, nossa estrutura ela é elitista, ou seja, os lugares de poder e privilégio sempre foram ocupados pelos mais ricos, sejam grandes comerciantes ou grandes proprietários de terra. Tá, mas o que isso tem a ver com o nosso presente? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa linha do tempo, então. A nossa colonização durou de 1500 até 1822. Depois disso, tivemos um período de monarquia, de 1822 até 1889. E, por último, de 1889 até os dias de hoje, que estamos vivendo uma república. Então, se analisarmos o tempo desde a chegada dos europeus até o presente, nós tivemos 322 anos de comando português, 67 anos de monarquia e 131 anos de república. Ao longo desses 520 anos, nós tivemos muito mais tempo para construir e solidificar essa estrutura de pensamento colonial do que de transformá-lo após a nossa independência. Sendo assim, a estrutura social brasileira atual, ela ainda está muito vinculada à estrutura colonial. Muitos dos nossos problemas foram gerados lá atrás e ainda não conseguimos resolver nos dias de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, dar um gostei no vídeo e ativa o sininho para receber as novidades. Segue a gente lá no Insta também. Até mais e bons estudos!